Devocional, sejam bem-vindos à nossa rotina com Deus. E eu espero em Jesus abençoar a sua vida hoje. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu entrego este momento na tua presença. Obrigada por este lugar de mesa onde nós podemos juntos, em comunhão, mesmo à distância, estarmos conversando e lendo a tua palavra neste devocional. Obrigada pela presença santa do teu Espírito no nosso meio. Espírito Santo, essa live aqui é do Senhor. Minha vida também é. E eu me coloco à disposição como serva do Senhor neste momento, como testemunha de Cristo. E peço que o Senhor me use, me deixe ser útil na vida dos meus irmãos. Se houver alguma palavra, algum gesto equivocado da minha parte, que o Senhor complete essa palavra no coração dos meus irmãos como um bálsamo suave para o dia de hoje, para os desafios que eles têm no dia de hoje. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, queridos e queridas. Que bom ter você aqui comigo mais uma vez. Provérbios 30, capítulo 30, versículo 5. Se você quiser acompanhar aí. Provérbios, capítulo 30, versículo 5. Estão todos me ouvindo bem? Provérbios, capítulo 30, versículo 5. Toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Eu fui ler esse texto hoje e, lendo esse texto, eu pensei assim: a palavra de Deus ela é pura, não tem mistura, não tem nada que venha trazer ruídos. A palavra de Deus não traz ruídos, ela chega limpa na nossa alma, ela chega pura e ela é verdadeira. Uma coisa pura, algo puro é algo que foi provado, né? O ouro, quando você pega um ouro assim e vê que ele é puro, ele já foi provado, ele já foi experimentado. E quando fala que a palavra de Deus ela é pura, porque ela já foi provada na vida das outras pessoas, já foi provada na história, questionada, já foi provada que ela é pura. A palavra de Deus é pura. E aí fala, essa pureza, essa limpeza que existe dentro da palavra de Deus, ela se torna um escudo, uma proteção para aqueles que creem, para aqueles que confiam na palavra de Deus. Então hoje eu quero falar especificamente da palavra de Deus. A Bíblia diz que a palavra de Deus ela é semente, ela é escudo, ela é espada. Quantas vezes eu estou aqui conversando com vocês e aí eu recebo um feedback de vocês, um retorno, vocês falam assim para mim: Fernanda, você falou exatamente o que eu estou passando. Fernanda, eu estou vivendo exatamente o que você falou. Por acaso eu sou alguma adivinha, alguma coisa que sei prever a vida de você? Não, é por causa da palavra. A palavra, ela é viva, ela tem vida, ela é pura. E não tem nenhuma chance de eu vir aqui nessas lives ler a palavra de Deus e ela não causar algo em alguém, não chegar no seu coração e não trazer alguma coisa especial para você. Você vê que aqui nós estamos em várias pessoas completamente diferentes, em lugares completamente diferentes. Eu acabei de dizer para vocês que li um versículo simples, que está dizendo: toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo, proteção para os que nele confiam. Eu não li a Bíblia toda, eu só estou lendo este versículo. E eu tenho certeza que ao ouvir esse versículo, na abertura dessa live, você sentiu algumas coisas. Você sentiu um conforto, você sentiu uma proteção, você sentiu algo, tem algo na sua vida que se encaixa perfeitamente nesse versículo que eu acabei de ler. Porque a palavra de Deus ela é pura e ela jamais, ela volta sem trazer algum efeito, sem produzir algo na alma de alguém. Porque assim, eu não tenho condições de chegar na alma de vocês, nem em medicação, já falei isso para vocês, mas o Espírito Santo tem acesso à alma, porque ele é parte
do momento da nossa criação, e ele é o Espírito de Deus, e ele faz de nós sua casa. Então não existe um caminho dentro de nós que o Espírito Santo não tem acesso. E a Bíblia diz que quando Jesus foi falar a parábola das sementes, quando ele vai explicar a parábola das sementes, está em Lucas 8. Tem em outros evangelhos explica, mas em Lucas 8 fala ali. Ele está explicando para o povo, contando a parábola da semente, mas aí quando ele vai explicar, ele diz para os discípulos, essa semente que eu estou dizendo é a palavra de Deus. Jesus afirma para os discípulos que a semente que é jogada no caminho e os pássaros vão ali como, joga nos espinhos, não cresce, que fica sufocado. Jesus explica aqui para os discípulos e fala, olha, essa semente que eu estou dizendo é a palavra de Deus. A Bíblia diz em Efésios 6,17, quando vai dizer sobre a armadura de Deus, fala que a Bíblia ela é a espada do Espírito Santo. Diz assim, Efésios 6,17. Usem a salvação como capacete, empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus é a espada do Espírito. É a arma, a estratégia que o Espírito Santo tem para nos ajudar a vencer os desafios da nossa vida, as lutas nossas diárias. Só que nós, quantas vezes a gente só vai para a Bíblia, só vai ler a Bíblia quando a gente está desesperado? Quantas vezes você estava assim muito feliz, celebrando, fala, gente, peraí, vamos ver vamos ler a Bíblia aqui, que eu quero ver o que Deus tem para dizer nessa alegria que eu estou sentindo. Nessa conquista, vamos ver o que Deus... Não, geralmente, eu estou falando de mim, não estou falando só de vocês, normalmente a gente está doendo. Tá doendo muito. A gente fala, vamos ver o que Deus tem para falar comigo. E você vai em qualquer versículo, às vezes aquele versículo não fala nada assim. Você fala, mas não é isso. Cai na genealogia. Eu já falei para vocês que a palavra de Deus ela é tão poderosa que eu já chorei e já senti a presença de Deus lendo genealogia. Aquela parte que fala que Ruth faz parte da genealogia de Jesus, que Raabe, sogra da Ruth, também estava na genealogia de Jesus. Eu nunca tinha ligado a Ruth com a Raabe. E a Ruth, ela era nora, se tornou, né, nora de Raabe. Raabe não era da linhagem de Davi, mas casou com Salmão, que era, né, e deu à luz a Boaz, e Boaz se casa com Ruth. Eu me emocionei muito, Deus falou quanto pessoas, mulheres improváveis, Deus coloca ali uma honra de fazer parte da genealogia, da história, né, de Jesus como homem na terra. Dito isso, o que eu quero falar para vocês? Que a palavra de Deus, sendo pura, ela já foi provada, ela já foi experimentada, é algo puro. Você pode confiar como escudo, como proteção. Você precisa se alimentar diariamente. Você precisa se alimentar diariamente, porque quando chega a necessidade na sua casa, no seu coração, essa semente da palavra de Deus já criou raízes dentro de você. E você não vai se desesperar. Você não vai agir como as pessoas que não conhecem a Deus agem. Eu já presenciei reações de pessoas que se dizem Igreja de Cristo, diante de algo terrível que aconteceu, algo muito difícil na vida delas. Eu já presenciei um desespero igual o desespero de alguém que não conhece a Cristo. Um desespero igual ao que eu vejo fora das pessoas que não têm esperança. Nós somos casa de Deus. Nós somos casa de Deus. Nós somos morada dele. E lá em Romanos 12, capítulo 1, versículo 1 e 2, fala assim, não tome a forma do mundo. Vocês não podem reagir como todo mundo reage. Vocês não podem tomar decisões como todo mundo toma. Você precisa renovar o seu entendimento. E a gente não renova
sem a fonte da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus nos ajuda a encontrar as palavras certas que vêm para o nosso coração e traz a medida certa da decisão que a gente precisa tomar, da reação que a gente precisa ter. Mas quando a gente não tem esse alimento diário, o dia que você precisar dessa proteção para o problema específico que você tem, você não vai achar. Porque você não tem essas sementes, que é a palavra de Deus, enraizadas. O salmista Davi, lá no Salmo 119, versículo 11, ele fala: eu guardo no meu coração as tuas palavras, a tua palavra, para não pecar contra ti. Por que muitas vezes quando nós iramos, nós pecamos? Porque a semente que dará o controle para você, você não se alimentou dela. Ela não tem raízes. Não adianta na hora da raiva, do nervoso, você buscar uma reação espiritual, porque você não vai ter. Porque a sua arma espiritual, você se alimenta da palavra de Deus. Se você não tem uma leitura diária da palavra de Deus, não adianta no desespero você buscar calma, buscar conforto, que você vai precisar gastar mais tempo, sendo que você poderia sair das situações com mais velocidade, com mais rapidez. Como? Com uma alimentação diária da palavra de Deus. Você vai ler a palavra de Deus e essa leitura, lembra que fala assim, tem um texto que fala que a palavra não volta vazia? Você fala: não, Fernanda, mas assim, hoje eu tô bem, eu não tô precisando ler. Mas você fala: eu vou ler porque senão Deus vai me castigar. E não, eu vou ler porque senão Deus vai me punir. Ixi, eu não fiz meu devocional. Não é com essa motivação que é para você ler. Quando você abre a Bíblia, você fala: eu vou ler para me alimentar. Não sei o que eu vou passar hoje durante o dia, mas eu vou ler. Porque alguma coisa na semente que vai cair no meu coração nessa manhã vai precisar estar com raízes para me ajudar no dia mau. E também para ajudar você no dia bom. Porque nós temos reações também equivocadas quando está um dia bom, um dia que você está muito feliz, um dia que você está muito celebrando. Tem decisões que você toma e que são equivocadas. Que se você tiver as sementes da palavra de Deus, que ela é pura, para aqueles que confiam, a sua reação diante da alegria ou da tristeza é uma reação movida pelo Espírito Santo. Porque você tem a espada da palavra de Deus nas mãos do Espírito Santo para te ajudar na jornada da sua vida. Lembra que estava falando sobre os egípcios, ou sobre o povo lá reclamando com saudade da comida lá do Egito, dos pepinos, da cebola, que eles não perceberam que no meio de toda aquela dor, a única coisa que eles tinham saudade era da comida. Mas a única coisa que eles tinham alegria era aquela comida. Só que eles estavam achando que estava recebendo da mão do Egito, mas era Deus que foi o provedor, que deixou chegar na mesa deles aquele tipo de comida, para dar para eles uma alegria. Porque Deus não permite na sua vida só tristeza, só tristeza, só tristeza. Abre os seus olhos em volta. Deus produz alguma coisa em volta para te dar prazer. Naquele tempo, naquela época, para o povo, era aquela alimentação que os egípcios podiam muito bem proibir de chegar ali. Então Deus tem estratégia para você ter um caminho mais leve na sua jornada. Quando eles foram reclamar lá do maná, eles eram livres. Pediram carne, Deus deu. Mas a gente não enxerga o agir silencioso de Deus no dia mau. Deus permite sim que passemos por dias muito difíceis. E se você se alimentar da palavra dele, que é pura, você vai ter sim dias difíceis, mas você vai perceber a presença do Salvador com você. E o seu difícil se torna leve, não se torna fácil, não se torna invisível. Ele continua lá. Mas porque a palavra de Deus, que é semente, está no seu coração, se torna a espada do Espírito Santo para te defender, para te proteger, para tornar a sua jornada leve. Se você está passando por dias muito difíceis, por problemas muito difíceis, e se você se alimenta da palavra de Deus,
todos os dias. A palavra de Deus, eu acredito firmemente em Cristo, que tem resposta para todas as nossas dores, para todas as nossas enfermidades, tanto física quanto espiritual, principalmente a espiritual. Lembra que a palavra de Deus, ela é a espada nas mãos do Espírito Santo. É a estratégia do céu para te proteger, para te guardar, para te curar, para te resgatar, para te salvar. Mas você precisa crer e confiar. Você caminha com pessoas na sua vida que você confia, não é? Só que mesmo essas pessoas que você confia, que caminham com você nessa jornada, podem falhar com você. E você tem esquecido de andar com a palavra, que nunca falha, porque ela é pura. As pessoas são muito importantes na nossa vida. Já falei isso aqui, o poder da comunhão. Pessoas nos machucam, nos ferem, mas Deus levanta pessoas para nos curar. Para que nós sejamos cura também na vida delas. E tudo isso está aqui, ó, nessa palavra. Que te faz entender que a sua confiança tem que estar na palavra de Deus. E quando nós nos alimentamos dessa palavra, que se torna semente, se torna espada, mesmo que a situação não mude, para você a jornada é leve. Porque a semente vai proteger você, vai proteger seu pensamento. E a espada vai te dar coragem e ousadia para enfrentar os desafios e a sua jornada aqui na terra. O salmista fala, eu guardo no meu coração a tua palavra. Por que o salmista fala, eu guardo? Porque eu vou precisar. Vai chegar um dia que eu preciso ter a tua palavra aqui como raiz, enraizado em mim. E quando vier qualquer necessidade, a semente que eu preciso já tem raízes para me sustentar. Sustentar no dia mau, no dia da dúvida, no dia da rejeição, no dia do abandono, no dia da exclusão, no dia da traição. Eu experimento isso na minha vida todos os dias. Tem pessoas que eu recebo retorno de pessoas que falam assim, dá a impressão, Fernanda, que você nem sofre. E eu sofro como qualquer um de vocês. O sofrimento, ele é um sentimento, é uma dor humana. O mesmo vento que bate na sua casa, bate aqui. A mesma tempestade que arranca os telhados e tira tudo do lugar da sua casa, bate aqui na minha. Mas para mim, o caminho, apesar de ser doloroso e difícil, tem sido leve. Por causa da palavra de Deus, que tem sido resposta para cada dor que eu tenho, para cada dúvida que eu tenho. Você precisa ler a Bíblia todos os dias, porque você precisa dessas sementes. Porque no desespero, quando você for buscar essa semente, ela não está enraizada em você. Então a jornada é um pouco mais difícil, o caminho é um pouco mais lento, você vai demorar um pouco mais para se livrar aqui dentro, para se libertar aqui dentro. Lembra da história de Ana, que a gente até fez live sobre isso? Ana, quando se derrama na presença do Senhor, ali toda a dor, porque ela queria ser mãe e tinha sido tão humilhada, ainda não era mãe, ela levanta daquele encontro com Deus, ela levanta curada. Ela não levanta grávida, mas ela levanta curada na alma dela. O problema dela ainda continua lá, ainda não foi resolvido, mas fala que ela levanta, o semblante dela fala que muda e ela volta a comer, porque ela nem comia. E ela ainda não estava grávida. Então, às vezes, o seu problema ainda não foi resolvido. E ele não será resolvido tão cedo. Talvez ainda tenha uma jornada aí para você ir. Mas por que se torna leve? Por causa da palavra. Ela tem sementes para você se alimentar, ela tem alimento para que você esteja curado por dentro. Porque vai bater vento, vai bater tempestade, mas Jesus está aqui, ó, no seu barco. E o Espírito Santo tem a palavra que você está lendo todos os dias, se alimentando, se torna espada nas mãos do Espírito Santo para te proteger, para te guardar, para te livrar e para resolver suas questões na alma, no corpo e no espírito. Eu fico, às vezes, triste quando eu vejo uma situação onde eu vejo uma pessoa em desespero. Eu falo, Jesus tem a resposta. A palavra tem a resposta. Se eu não tivesse isso, eu já tinha desistido da minha vida há muito tempo.
Como é bom viver, como é bom ter vida, a vida de Cristo aqui jorrando dentro de mim. E eu queria deixar para vocês aqui uma sugestão, já falei aqui em outras lives. Quando você está dirigindo, quando você tá na sua casa trabalhando, eu gosto muito de ouvir podcast, gosto de ouvir, tem a Bíblia narrada pelo aquele dublador do Homem de Ferro, né? Esqueci o nome dele, mas a voz dele é bem legal. Tem a Bíblia em áudio, eu mando o link para você. Me pede, fala, Fernanda, eu quero o link da Bíblia, eu vou mandar para você. Você pode ouvir a palavra, essas sementes cairão dentro de você. Pode ouvir tudo, até genealogia, tudo é semente, que quando você precisar, já estão enraizadas e você não vai ficar desesperado, porque a palavra de Deus, que é pura, se torna seu escudo, sua proteção no dia mau. Se você quiser o link da Bíblia em áudio, você que é do TikTok, me manda mensagem ou nos comentários da live, porque eu vou postar a live, vocês a mesma coisa, ou inbox, ou nos comentários ali, fala, eu quero o link, eu vou mandar para você o link da Bíblia em áudio. Tem vários, mas eu gosto desse. Eu sou meio infantil, assim, eu gosto das coisas bem fáceis, e eu acho essa tradução da mensagem, né, desse link tão fácil, tão acessível da gente entender. E aí, que às vezes a Bíblia tem tantos termos difíceis e ele conseguiu simplificar de uma forma assim muito espiritual. E eu posso passar para você, tá bom? Coloca a mão no coração, eu vou orar por você. Pai, nos perdoe às vezes que buscamos as sementes da Tua palavra no desespero, na angústia, na dor. Esquecemos de fazer disso um ritual, mas uma rotina diária, porque a Tua palavra é semente, a Tua palavra é espada, e nós queremos guardá-la no nosso coração todos os dias, toda a porção que o Senhor tem para nós, todas as sementes pode nos dar, através da Tua palavra nós vamos guardar. Abençoe os meus irmãos neste momento. Se houver alguém aqui com alguma enfermidade no corpo, dores no corpo, doenças no corpo ou enfermidades na alma, eu ministro cura sobre você, e na autoridade que eu tenho no Espírito Santo, por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu tenho essa autoridade neste momento e ministro cura sobre você, em nome de Jesus. Amém. Um beijo e até amanhã, 6h30. Tchau, tchau.